Muitos filósofos importantes surgiram na antiga cidade de Atenas. Um deles é o famoso Platão, que para muitos é o filósofo mais importante de todos. Foi Platão o fundador do platonismo. Além da tradição do platonismo, muitas outras surgiram. Uma delas foi o cinismo, que foi seguida fielmente por Diógenes de Sinope. Diógenes vivia como vagabundo, andava nu pelas ruas, fazia as suas necessidades onde queria e morava dentro de um barril velho de vinho. A sua indiferença aos preceitos da sociedade está na origem do nome cínico, que vem de kynokis, palavra grega relacionada ao cão. Diógenes tinha uma vida livre e liberta como a de um cão, daí o nome cínico ou canino. Hoje vamos contar um pouco a história de Diógenes, o cão, o filósofo que era considerado louco por muitas pessoas e que confrontou e deixou sem palavras o poderoso Alexandre o Grande. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Fazendo isso, você estará contribuindo para o crescimento do canal. Vamos lá. Diógenes de Sinope foi um filósofo da Grécia Antiga, muito conhecido pela famosa frase "a busca por um homem honesto". Foi sua maneira de expor a hipocrisia e a farsa das conversões sociais educadas. Ele andava com a lamparina acesa dia e noite e colocava no rosto das pessoas em plena luz do dia. E quando era questionado o motivo da lamparina acesa, ele dizia que estava à procura de um homem honesto. E isso deixava qualquer pessoa sem argumentos, pois ninguém era 100% honesto. Diógenes foi aluno do filósofo Antístenes e, nas palavras de Platão, foi um Sócrates enlouquecido. Diógenes foi levado ao exílio da sua cidade natal de Sinope e se estabeleceu em Atenas. Ele havia pedido a um amigo para alugar uma pequena casa, mas quando seu amigo não conseguiu encontrar um lugar, Diógenes jogou seu manto em um barril de vinho velho, do lado de fora do templo de Cibele, que fica perto de Ágora, e o chamou de casa. Ele viveu o tempo todo no barril, na cidade de Atenas. Com o passar do tempo, interessou-se pelos ensinamentos de Antístenes e pediu para ser aceito na sua escola. Antístenes, a princípio, recusou como aluno, chegando a espancá-lo com o seu cajado para afastá-lo, mas acabou sendo desgastado por sua persistência. Diógenes levaria as crenças de seu professor a um grau extremo. Como Antístenes, Diógenes acreditava no autocontrole, na importância da excelência pessoal no comportamento e a rejeição de tudo o que era considerado desnecessário na vida, como bens pessoais e status social. A única coisa que ele possuía era o seu manto e uma xícara para beber água, que servia também como tigela para comer, mas a jogou fora quando viu um menino bebendo água com suas mãos. Foi daí que percebeu que não precisava de uma xícara para se sustentar. Para Diógenes, uma vida razoável é aquela vivida de acordo com a natureza e com as inclinações naturais, ser fiel a si mesmo. Então, não importa o quão louco alguém possa parecer para buscar uma vida digna de ser vivida. Diógenes era conhecido pela sua honestidade e sinceridade nas palavras. Não prestava atenção em nenhum tipo de etiqueta em relação à classe social. Muitas das vezes, ele era chamado de louco pelo seu comportamento em público. Para você ter uma ideia, Diógenes urinava e defecava em praça pública e chegava até a se masturbar em público. E quando era criticado e questionado pelos seus atos, ele dizia que as atividades eram normais e que todos os praticavam, mas se escondiam, e chamava todos de hipócritas. Certa vez, estava acontecendo um banquete para algumas elites atenienses. Alguns dos convidados jogaram alguns ossos para Diógenes, referindo ele como um cão. Então ele levantou a perna e urinou neles, zombando de todos que estavam na mesa. Um dos encontros mais importantes da história foi o de Diógenes e Alexandre o Grande. Alexandre era o imperador da Grécia,
o rei da Macedônia, e era o homem mais importante do mundo. O breve encontro dos dois ocorreu em Corinto, onde Diógenes viveu seus últimos anos de vida. A única ocasião em que Alexandre visitou Corinto foi logo após a morte de seu pai. Alexandre teria 20 anos na época e Diógenes teria cerca de 70. Alexandre foi educado por nada mais nada menos que Aristóteles, um dos maiores filósofos da história. E por gostar tanto de filosofia, estava ciente de quem era Diógenes, pois Diógenes na época já era bem conhecido na região. No momento do encontro, Diógenes estava dormindo quando Alexandre se aproximou. Alexandre então falou: "Eu sou Alexandre, o grande rei", respondeu Diógenes, "e eu sou Diógenes, o cão". Alexandre perguntou o que ele tinha feito para ser chamado de cachorro. Ele respondeu: "Eu bajulo aqueles que me dão qualquer coisa e grito para aqueles que se recusam". Alexandre perguntou a Diógenes se havia algo que ele pudesse fazer por ele. Diógenes, que estava aproveitando o calor do sol da manhã, perguntou se Alexandre poderia lhe dar a luz do sol. E o rei respondeu: "Claro que não". Diógenes respondeu: "Então não tome o que você não pode me dar. Saia da minha frente". Foi daí que Alexandre percebeu que estava fazendo sombra sobre Diógenes, que estava aproveitando o calor do sol. Os soldados de Alexandre se assombraram com a falta de respeito e perguntaram se Diógenes sabia com quem ele estava falando. Ele disse: "Se for um homem mau, nada posso fazer. Se for um homem bom, nada tenho a temer". Embora os soldados de Alexandre tenham se ofendido com a grosseria de Diógenes, o próprio Alexandre não ficou descontente. Ao sair, Alexandre disse: "Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes". Diz a lenda que Diógenes e Alexandre morreram no mesmo dia, em 323 a.C., um tendo conquistado o mundo e assim estendido o alcance da civilização grega, o outro tendo rejeitado completamente as normas da sociedade civilizada. Apesar do seu comportamento antissocial, a influência de Diógenes na filosofia antiga foi enorme. Junto de seu professor Antístenes, ele foi o fundador de uma influente escola de filosofia, conhecida como os Cínicos. O nome da escola vem do adjetivo grego, que significa semelhante a um cachorro. A razão para o nome Cínicos é incerta. Supõe-se que tenha vindo do modo de vida animalesco de Diógenes. Diógenes morou em Corinto pelo resto de sua vida e morreu lá com a idade de 90 anos. A causa de sua morte foi dada como intoxicação alimentar grave por comer um pé de boi cru, raiva por mordida de cachorro ou suicídio por prender a respiração. Os cidadãos de Corinto, como os de Atenas, passaram a admirar muito o filósofo e o enterraram na entrada da cidade, erguendo monumento sobre o seu túmulo. Ao ser questionado em vida sobre o que desejava fazer com seu corpo após a morte, Diógenes respondeu que deveria ser jogado fora da cidade para os cães se alimentarem. Por ter um comportamento estranho e escandaloso, os escritos de Diógenes caíram no quase total esquecimento, como por exemplo a Topoliteia, que foi escrita por Diógenes, o qual ataca numerosos valores do mundo grego. Outro escrito bem famoso é a Antropofagia, que defende a total liberdade sexual, a igualdade entre os homens e mulheres, a negação ao sagrado e o repúdio à arrecadação em prol da cidade e de suas leis. Por outro lado, Diógenes considerava o amor como sendo absurdo e que não se deve apegar-se a outra pessoa. Esse foi o vídeo de hoje e se gostou, deixa teu like, compartilha e se inscreve no canal. Obrigado, até o próximo vídeo.